Bom, mais uma matéria aqui do Historiador de Futebol, Marcelo Dias, estou aqui com meu amigo Robertinho, ex-jogador de Londrina aí, né, Roberto? Fizemos parte aí de uma época boa de Londrina, né? Pra mim, né, foi assim, um momento muito legal, né, da minha existência aí, né, ter participado aí de uma época assim, tão brilhante, né, na vida do Londrina. Futebol, né? Robertinho, fica à vontade de contar a tua história aí. Você nasceu em Londrina? Como é que começou? Eu sou de Londrina. Nasci aqui, né, em 56, julho de 56. E naquela época, né, todo mundo gostava de jogar futebol, né? Era o esporte, né, que todo mundo praticava. Não existia internet, não tinha celular, não tinha né, tantas tecnologias que tem hoje, então a gente se divertia jogando futebol, todo mundo praticamente, né, gostava de jogar sua bolinha. Eles estavam me contando, você começou infantil, juvenil, lá desde o início, né, da prática de futebol, né, eu participei do Dente Leite de Londrina, a gente foi campeão em 70, né, tivemos o privilégio de ser campeão. Depois a gente, né, foi subindo de categoria, pela idade você vai, né? Aí fui pro infantil, infantil, depois infanto-juvenil, depois juvenil. E uma época muito, muito legal, né, das nossas vidas e grandes amizades, né? Estava falando do Marinho, que a gente jogou junto no infantil, juvenil. Tivemos depois a oportunidade de subir para o profissional do Londrina em 74, né? A gente começou a participar da vida do Londrina no profissional. Enfim, foi uma época muito bacana. Naquela época era tudo VGD. Era o VGD. 70 é a época que o Estado Café foi inaugurado em 76, né? Agosto de 76. E os jogos, né, antes de 76 eram todos feitos no VGD. E os treinamentos eram lá também ou tinha outro treinamento? Não, a gente fazia treinamento no VGD e no Santa Terezinha. Mas a maioria das vezes era no VGD. Algumas vezes a gente acabava indo para preservar até, né, porque era o local dos jogos, né, do Londrina. E a gente treinava lá no estádio do Santa Terezinha, que também era muito bom na época. Aí você estava contando, então, em 75 você começou a jogar? Isso, em 75, né, eu e o Marinho subimos profissional em 74, que naquela época a última categoria assim, que existia era de jovens, né, era o juvenil. Depois, se você tivesse uma qualidade, você teria oportunidade de se profissionalizar. Ou senão você já ia para o amador direto, que aí você ia disputar campeonato amador. E graças a Deus eu e o Marinho tivemos assim, sempre um destaque, né, nas categorias de base. E a gente acabou indo profissional, em 74, aí começamos a jogar, tínhamos que jogar, fazer as preliminares. E depois, em 75, a gente aí foi aproveitado no profissional. A gente, né, disputou vários jogos aí. E então, assim, depois o Marinho, né, fez toda aquela história, né, dentro do futebol aí, campeão do mundo. Então foi um privilégio para mim, né? Sim. Tá iniciando a minha carreira ali junto com o grande Marinho. Legal. Gostaria que você lembrasse algumas partidas, assim, inesquecíveis. Então, teve algumas, até eu estava te contando, né, dessa situação do Marmita lá, que... Contra o 9 de julho, né? Contra o 9 de julho, a gente está disputando o primeiro turno, né, do torneio que a gente está lá. Que era só a região norte aqui, União Bandeirantes, Maringá, Londrina. E a gente venceu por 1-0, mas nesse jogo, naquela época o pau comia mesmo, não tinha ninguém aliviava não. E o Marmita, acho que vendo a possibilidade de me intimidar, né, por eu estar iniciando a carreira, ele já era um cara, era o xerifão, né, todo mundo tinha medo dele. E ele, numa certa hora do jogo, no início do jogo praticamente, né, eu parado ali esperando um rebote da grande área, no gol de entrada do VGD, ele passou e soltou a mão na minha cara. E nisso como eu te falei, eu esqueci que eu estava no VGD, que eu estava jogando profissional, eu já saí atrás dele dando soco e pontapé. A minha sorte é que a bola cruzou a área e foi cair lá do lado do Mildó. E o Mildó
dava umas carriolas que é brincadeira. Ele deu uma voadora lá e saiu um tumulto lá nesse lance e ninguém percebeu o que estava acontecendo dentro da área, juiz, ninguém. E aí eu, o Plínio e quando eu fui para cima do Marmita, o Plínio e o Tatu estavam também, viram o enroscado que eles chegaram lá e cobriram o Marmita também na porrada. E aí o Marmita olhava para mim e não acreditava, mas como que um bostinha desse aí vai querer me encarar? E aí ficamos, cara. Aí eu falei, né, como eu estava te contando, eu falei, se eu pipocar aqui eu vou apanhar minha carreira toda, então esse é o cara, eu vou encarar ele. E fomos, cara, o jogo inteiro se pegando, mas ganhamos de 1 a 0, né? Fomos campeão do primeiro turno, né? Mas foi um jogo assim que me marcou, porque até meu pai que estava nas arquibancadas assistindo o jogo, isso que ele me contou foi o Marmita depois, encontrei ele um dia no calçadão e ele, Roberto, a gente era louco. E aí conversamos, né, porque depois do jogo, né, tudo acaba. Sim. E eu não tive a oportunidade de encontrar mais ele, né, a não ser em jogos, aí a gente não era aquela disputa, né, para vencer. E aí ele me contou que meu pai saiu da arquibancada e foi lá no vestiário do 9 de julho para querer brigar com o Marmita, imagina, coitado do meu pai. E o meu pai nunca foi de brigar, cara, você vê o nível que foi esse jogo aí. Então esse é um jogo que realmente... Que ano foi esse? Isso aí foi em 75. Então foi no VGD. Foi no VGD, foi um jogo à noite. Decisão do primeiro turno. O Frazão que fez o gol. Mas foi assim, saiu umas 4, 5 brigas nesse jogo. O pau comeu. Tinha uma rivalidade, tinha. O Júlio e o União Bandeirantes. Porque na verdade vários jogadores que estavam no 9 de julho eram do União de Bandeirantes. Jogar contra o União de Bandeirantes era terrível, porque você tinha que encarar, cara. Não tinha moleza, né? Eles tinham uma rivalidade mesmo. Londrina, o maior rival do Londrina na época era o Bandeirantes. Não era nem o Maringá. Maringá depois, né? Então sempre saía confusão nesses jogos. E os gols, Robertinho? Bom, então, o que eu me lembro é contra o Grêmio de Maringá, que você perguntou assim, um gol que eu subi, desviei a bola de cabeça, ela foi no ângulo, um gol assim que eu achei que foi um dos, né, que eu considero assim, mais bonito que eu fiz, né? Não foram muitos, né? Mas esse é um que me marcou, foi no VGD também, a gente ganhou de 2 a 0. Mais um outro, pra você lembrar aí, outro gol aí. Eu lembro um também que esse aí foi contra o Morauense, um time que era lá de Campo Mourão, estava também disputando, aí a gente ganhou de goleada, fiz um gol. Também deu um toque sutil, né? O Alfredinho cruzou e eu atravessei as águias, só dei um toque assim, desviando, e ela também passou no meio de todo mundo e foi no cantinho. Esse foi um toque bem legal também. Legal. E aí, na tua sequência da tua carreira, você estava me contando? Fica à vontade de contar aí o que você quiser. Então, aí depois, como eu te falei, contando a história, né, que eu tive a infelicidade de ter uma fratura na época, assim, que eu estava num momento muito bom em Londrina, né, que foi em 76. E como eu te falei, até o Garcia, essa história também não sabia, ele que me contou, dizendo que o Garcia veio, disputou o Paranaense aqui, em 76, foi muito bem, ele e o Anderson fizeram gols, né, se destacaram bastante, mas eu também estava num momento bom, eu estava subindo na hora certa, porque o Londrina disputava o brasileiro e eu comecei a me destacar, e nisso acabou o Paranaense e ia começar o brasileiro, e na renovação de contrato do Garcia, ele me contando, né, depois de tantos anos, né, que foi renovar e acabou não renovando porque o Jaci Scaff, que era o presidente, disse que tinha aquele, acho que, né, ele foi valorizado no Paranaense, né, e pediu de repente um valor assim que o Jaci achou assim um pouco talvez exagerado e falou, não, nós temos um garoto aqui e vamos... não renovou com o Garcia porque de repente eles tinham a possibilidade de estar, né, como ele falou, tem um garoto aqui que
que é muito bom e nós vamos ganhar dinheiro com ele. E aí, isso eu não sabia, o Garcia que me contou. E eu tive a infelicidade de, nessa época aí, início, né, quando ia começar o Campeonato Brasileiro, eu fui fazer uma pelada lá na minha vila, Vila Recreio. Infelizmente, um jogo lá bem pegado, de uma certa irresponsabilidade também, porque, como eu te disse, eu nunca fugi, né? Eu não gosto de covardia no futebol. E o pessoal começou a bater e eu também entrei na energia dos caras e fui dar uma solada no jogador e ele chutou e eu solei. Só que na sola ele pegou na ponta do meu pé, quebrou meu tornozelo na hora. Aí o que aconteceu? Eu fiquei de fora do Brasileiro. No momento que eu estava no meu melhor momento. E aquilo me abateu de um jeito que depois eu não tive assim, o mental meu foi decisivo. Eu resolvi parar de jogar bola. Eu joguei em 77 também, mas aí eu vi que aí meu espaço já tinha, o Garcia voltou, foi muito bem e hoje, o Garcia é um amigão, irmão meu, e maior ídolo da história do Londrina, né, o Garcia. Então eu acabei, de uma certa maneira, né, encerrando assim minha carreira, eu parei, né, de jogar muito cedo. Você jogaram junto algum jogo? Você Jogamos, até te mostrei a foto ali no quadrangular final do Paranaense 77. A gente ganhou de 1-0 do Atlético, aí eu joguei de ponta. Você jogava de meia direita, né? Jogava de meia direita. Aí eu joguei de ponta direita e a gente ganhou até do Atlético. Eu poderia ter continuado, mas aí eu... Como é que era o Robertinho jogando driblador? Como é que era? Pelo meu tamanho você tem que ter uma certa técnica, senão você não consegue jogar. Então eu jogava muito sem a bola. E assim, eu tinha... Uma das qualidades que eu tinha era sempre tocar de primeira, então não dava oportunidade, você entendeu, muito para o choque. Mas também quando tinha a bola nos pés, eu era um jogador que partia para cima. Eu não tinha, eu tinha facilidade de levar a bola com os dois pés também, com a esquerda e com a direita, e eu sempre meio que mudar de direção, sempre trabalhando no contrapé do zagueiro, né, do adversário. Eu sempre tive essa capacidade de perceber antes, entendeu, as coisas, porque se eu fosse no corpo a corpo, é claro que eu ia levar desvantagem, então eu sempre procurei jogar dessa maneira. E foi onde eu sempre me destaquei, né? Mas tendo uma linguagem do jogo, né, para me ajudar no meu perfil de jogador, né? Que é um jogador mais franzino. Mas eu não tenho que reclamar, né, do futebol, as amizades que a gente fez. Tanto é que eu estava te falando também que depois de tantos anos, né, 40 anos depois, eu resolvi fazer um encontro com todos esses ex-jogadores, né, que fizeram jornal, tudo, né, parte dessa época aí, que na verdade eu fui um coadjuvante ali, né, mas eu tenho assim, né, um agradecimento, né, de ter participado junto com esse pessoal aí que fez história em Londrina, que em 76 foi quando surgiu o nome Tubarão, e até hoje Londrina, né, às vezes é conhecido mais por Tubarão, até porque você vai nos lugares, é o Tubarão, e o Tubarão. E 77 que foi a maior campanha, né, que Londrina fez, e dificilmente, é claro que a gente quer que Londrina chegue, né, atingir, né, o que atingiu esse time de 77, mas é difícil, né? Ser quarto brasileiro. Sim. Como que você vai decidir roubar? Prata em 70. E 81. 81? Não, 80, desculpa. 80. Em 80 e 81 foi campeão paranaense. Então, essa geração aí... Você estava me contando, o pessoal veio de longe. Então, por isso eu falei, esses caras, eles não podem ser esquecidos, cara. Esses caras fizeram com Londrina, não pode, né? E aí eu resolvi fazer um encontro, toda essa turma aí. E aí isso foi, eu fiz, nós estamos indo pro quarto, então fazem 3 anos, primeiro encontro. Tá fazendo todo ano? Aí então, eu fiz o primeiro, aí reuni Paraná, Xaxá, Brandão, Nenê, Zé Roberto, Paulo Rogério, Garcia, que é daqui. Aí veio o Leocádio, que foi, você procurar a história do Leocádio, jogou aqui no Londrina, mas jogou muito no Curitiba. O Milton do Marinho, que é daqui, o Nenê, o Bosco, Dirceu, Natal, que, né, veio aqui no terceiro agora pela primeira vez.
Então a gente se reuniu, foi um dos momentos mais gratificantes que eu tive, cara, porque você vê ali todos eles, a felicidade de estar, depois de 40 anos, um Nino, pra você ter uma ideia, o primeiro encontro, o Nino veio do Acre. Nossa! Você imagina a distância. E aí chegou aí, os caras, um ou outro não reconhecia, e depois, rapaz, tem um momento legal, o Xaxá encontrando com o Tatá, e os dois se abraçaram e começaram a chorar, cara. Sim. Porque tanto tempo sem, né, se ver, então... E muita história para lembrar, muita contar, história, exatamente. O Fio, que é um palhaço, você morre de dar risada com ele, é uma figura incrível. Então, quando aconteceu isso, foi um momento marcante, assim, porque tanto é que eu achei que ia fazer o primeiro e ia morrer por ali. Eles fizeram questão de me incentivar para fazer o segundo, fiz o terceiro e agora estamos indo para o quarto. Todo mundo, de vez em quando, fala com eles no telefone, pô, Bertinho, veja a hora de chegar o nosso encontro aí. Então é muito bacana, cara. Vamos participar com esse Não, ator aí. Tá convidado já, com certeza. Segunda semana de dezembro. Show ou faça sol, a gente vai estar aqui, se Deus quiser. E você, como conhece os caras, de vez em quando vai nos jogos festivos aí? Ah, sim, é a camisa aqui do... Fiz amizade com os caras. O Lico trabalhou no Londrina, né? Fomos muito amigos, 2004, a gente é amigo pra caramba. Exatamente. E aí ele me deu essa camisa com a dedicatória aqui, a assinatura do Zico, quer dizer, de todo aquele time que foi campeão. Essa camisa aqui, na verdade, ó, tá vendo? Essa camisa aqui é comemorativa, essa camisa que eles venceram a Libertadores. E teve um evento lá no Rio, e o Lico esteve presente, e ele me presenteou com essa camisa que eu quero com certeza botar no quadro, junto com a foto do Flamengo, porque pra mim foi o melhor time que eu vi jogar. E ainda tem um amigo jogando lá, né, cara? Não, então, o Marinho, pô, a gente, né, o Marinho, pô, que jogou o Marinho, então isso aqui é um presente que eu guardo no coração, cara. Tanto é que eu quero botar aqui no quadro, juntamente com a foto, né, deles, porque eu tive a oportunidade de jogar com eles, com o Adílio, com o Júlio César, com o Nunes, com o Marinho. A gente teve um jogo lá em Caiobá de futebol de areia. O Lico também estava. O Lico também, o Neneca, o Marcel Alcântara, o Lívio. E a gente esteve junto, ficamos lá uma semana que, rapaz, esses caras são demais, a humildade, a simplicidade. Realmente é um time que mereceu conquistar tudo que conquistou pela irmandade, né, do time. Por isso que conquista, né? Porque se o time não tiver essa união, você pode ter um monte de craque, mas se não tiver essa irmandade, dificilmente você consegue. E outra coisa, os caras são tudo amigo nosso no Face, eles vão ver depois, o Rico, sim, pô, legal. Bacana, cara. Então, um abraço para toda essa galera aí, que realmente vocês são fantásticos. Eu sou fã de carteirinha de todos vocês aí. Valeu. Robertinho, finalizando aqui a nossa matéria aí, eu criei uma frase no final da minha entrevista, vou dizer para você também. Robertinho, você faz parte da história do futebol, principalmente do Londrina aí, cara. Teu amigo Marcelo Diegues, historiador, não vou deixar essa história ser esquecida através do nosso arquivo em vídeo. Também vou montar a tua parte, tuas fotos que você vai me passar depois. Tá legal. Obrigado aí pela... Sim, agora eu gostaria que você deixasse sua presença aqui. Deixasse uma mensagem para o nosso site aí. Não, bacana o seu trabalho. Eu estou lisonjeado aqui de estar participando, né, do seu quadro aí de entrevistas, e não mereço tanto, porque realmente tem tantos atletas aí, né, que despontaram muito mais, mas de qualquer maneira eu te agradeço aí pela consideração e obrigado aí. Um abraço a todos vocês aí que acompanham. Valeu.